Olá, galera. E aí, como vocês estão? Estamos dando início aqui a nosso conteúdo, dando continuidade de análise combinatória. E na aula passada a gente viu sobre a classificação, né? A diferença entre arranjo e combinação. E agora a gente vai estudar especificamente sobre arranjo, ok? Então, vamos observar, ficar atentos. E qualquer dúvida, vocês me chamem no PV. Então, vamos aqui, primeiramente, né, a definição, né, de arranjo simples. O princípio multiplicativo do arranjo simples é uma ferramenta básica utilizada para resolver problemas de contagem. Sua aplicação direta na resolução de problemas pode, às vezes, tornar-se trabalhosa. Percebemos, contudo, que alguns problemas possuem características em comum e são recorrentes. Iremos a seguir definir um agrupamento chamado arranjo simples. No arranjo simples, pessoal, as características são importantes. O que a gente deve notar no arranjo simples é levar em consideração a ordem e a natureza dos elementos. Então, observem bem os dígitos 2, 3, 4, 5 e 6. Você queria criar senhas de 3 algarismos distintos, dentre esses 5 dígitos que temos aqui. Vamos enumerar algumas possibilidades. Deixa eu colocar aqui a caneta para a gente observar, né? Na primeira possibilidade aqui, nós temos os algarismos 2, 3, 5, certo? Depois, o que eu vou fazer? Dos mesmos algarismos, eu só vou mudar essa ordem. Aí eu pergunto a vocês, a ordem influencia? Aí você vai dizer sim ou não. Mas vamos substituir o sim por aham. Aí eu pergunto, 235, 352, altera alguma coisa nessa ordem? Aham, se é aham, arranjo, ok? Então vejam, nesse caso, os dígitos são os mesmos, né? Porém, o que aconteceu? Só mudou a ordem deles, o que faz com que eles tenham senhas de formas diferentes, certo? Nesse outro caso, nós temos os algarismos, os dígitos 6, 4, 3 e 5, 2, 3, né? Nesse caso, as senhas formadas possuem dígitos diferentes, o que o torna distintos, né? Cada um desses números ele é chamado de arranjo simples, pessoal. E tomados 3 a 3, né? Porque a gente usou os 5 dígitos, né? Desses 5 dígitos, a gente escolheu 3 do conjunto. Então, vamos dizer que esses escolhidos do conjunto são subconjuntos desses conjuntos, ok? Chamamos de arranjo simples de N elementos tomados P a P, em que N é maior que P. Há todo o agrupamento de P elementos escolhidos entre os N elementos dados, que se diferenciam um do outro pela ordem em que aparecem no agrupamento, ou por sua natureza. A gente vai compreender mais à frente aqui. Vejamos aqui, ó. A arranjo NP, que é N elementos do conjunto, né, que são todos os elementos do conjunto, tomados P a P, que são subconjuntos desse elemento N. Cálculo do número de arranjos simples. Inicialmente, vamos resolver o seguinte problema. Com os algarismos 2, 3, 4, 5 e 6, quantos números de 3 algarismos distintos podemos formar? Né? Então, nós temos aqui que observar que nós temos 5 algarismos, ok? E eles serão formados 3 a 3, né? De forma distinta. Então, para que nós possamos resolver essa situação, o que nós devemos observar, né, no arranjo simples? Nós devemos observar 3 etapas importantes. Primeira, escolher o algarismo da centena, né?
se nós temos que constituir, escolher, né, na verdade, 3 algarismos distintos de n elementos, então nós primeiro vamos partir para a centena, depois para a dezena, depois para a unidade, ok? Então o primeiro passo é escolher o algarismo da centena, certo? E dessa centena nós temos de todo o conjunto 5 possibilidades, porque são 5 dígitos, são 5 algarismos, né? Então a partir do momento que eu vou colocar aqui, ó, vou riscar aqui embaixo, nós temos aqui 5, né, elementos que serão formados 3 a 3. Então eu observo o seguinte: se desses 5 eu vou formar 3 a 3, os 3 elementos que serão constituídos, o primeiro será da centena, né? Eu tenho 5 possibilidades, ok? Na primeira. Na segunda, eu já não tenho mais as 5 possibilidades, porque eu já tenho um algarismo que preencheu, né, essa parte. Então, quantas possibilidades me faltam? Faltam 4 possibilidades, né? Dentre as 3 etapas, os 3 algarismos, perdão. E, como eu já escolhi o da segunda ordem, que é as dezenas, nos falta agora o da unidade, que é o nosso último algarismo. Então, dentre os 5 do conjunto, já escolhi 2, só me falta agora 3 possibilidades. Então, está aqui, né, essa escolha, né, que são tomadas 3 a 3. Aí, a partir daqui, eu já multiplico. 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3 é igual a 60 números, certo? A 60 números. Ou seja, são 5 elementos distintos tomados 3 a 3. Eu tenho aí 60 números, né, que podem ser escolhidos de forma distinta. E na nossa terceira etapa, escolher o algarismo das unidades, como foi dito, né, só repetindo. Assim, há apenas 3 possibilidades. Aí a gente aplicou aqui o princípio fundamental da contagem, né, que foi a multiplicação. Vejamos aqui usando o arranjo simples, né? A mesma forma anterior, a gente fez usando o princípio fundamental da contagem, só que a gente vai usar agora o arranjo simples. Nós temos o arranjo, são 5 elementos tomados 3 a 3, ok? Então vejamos aqui, ó, vou fazer aqui abaixo. Então são 5 elementos, arranjo igual a 5 elementos tomado 3 a 3, que será igual a n fatorial, que é o número de elementos, que é 5 fatorial, dividido por n, que é o número de elementos, que é 5, menos p, que é o subconjunto dos elementos de n, ou seja, os elementos tomados 3 a 3. Então, no caso aqui, será 5 menos 3 fatorial. Ok? Que isso será igual, aí vou aqui abaixo repetir o 5 fatorial, dividido por 5 menos 3 fatorial, igual a 2 fatorial. Aí aqui a gente vai o quê? Decompor, né? Decompor 5 fatorial dividido por 2 fatorial. Então a gente vai aqui, ó, usar o princípio multiplicativo, que é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 fatorial, dividido por 2 fatorial. Aí aqui eu posso cancelar, né? 2 fatorial dividido por 2 fatorial dá 1. 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. Então, arranjo de 5 elementos formados 3 a 3, eu tenho aqui 60 números que eu posso usar
de forma distinta. Ok? Vamos aqui ao exercício resolvido, pessoal. Em uma sala há 8 cadeiras enfileiradas e 4 pessoas. Calcule o número de modos distintos das pessoas ocuparem essas cadeiras. Ok? Então vejamos aqui. São 8 cadeiras enfileiradas. Então vou colocar aqui. Coloquei aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cadeiras enfileiradas. Sendo que dessas 8 cadeiras, né, 4 pessoas estão ocupando essas cadeiras. Então vamos dizer aqui que na primeira está Carlos, na segunda Patrícia, na terceira Ítalo e na quarta carteira está aqui Marcelo. Beleza? Pronto. Então calcule o número distinto de pessoas que vão ocupar essas cadeiras. Então eu não posso, por exemplo, na primeira pessoa aqui que é Carlos, ele não pode mais, nesse momento ele ocupou essa cadeira, ele faz parte desse espaço que está ocupando. Mas agora ele já não vai poder mais ocupar, já vai diminuir. Carlos pode ocupar a cadeira de Patrícia, de Ítalo, de Marcelo e desses 4 outros aqui que não estão citados. Depois, Patrícia, ela pode assumir a cadeira de Carlos, não vai assumir mais a dela porque ela já ocupou essa cadeira. Pode a de Ítalo, de Marcelo e a dos 4 outros que ainda podem ser ocupados. Então, são de maneiras distintas, ou seja, de formas diferentes de ocuparem os lugares. Então, para isso, nós usamos o arranjo simples. Então, vejamos lá. O arranjo vai ser 8, né, que são 8 cadeiras, né, tomadas 4 a 4. Por quê? Porque são 4 pessoas que vão ocupar de maneiras distintas essas 8 cadeiras. Então, usando esse princípio, nós teremos n fatorial, que é o número de cadeiras, 8 fatorial, dividido por n, que é 8, menos p, que é o número de pessoas, fatorial, igual 8 fatorial, dividido por 8 menos 4, 4 fatorial, certo? Então, aqui a gente já vai decompor, né? Reduzir, usando o princípio multiplicativo, né? Até 4 fatorial. 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4 fatorial, como está aqui. Dividido por 4 fatorial. Aí eu posso cortar 4 fatorial por 4 fatorial, que dá 1. 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 é igual a 1680. Então, são 1680 modos distintos em que as pessoas podem ocupar essas cadeiras sem repeti-las. Ok? O segundo exemplo, nós temos o seguinte: quantos números entre 1000 e 8000 podemos formar com os algarismos ímpares sem os repetir? Bom, os algarismos ímpares, como sabemos, pessoal, é 1, 3, 5, 7, 9, né? 11, são os ímpares, ok? Mas como ele está dizendo que quantos números entre 1000 e 8000, certo? Podemos formar com os algarismos ímpares sem os repetir. Como os números procurados têm 4 algarismos e estão compreendidos entre 1000 e 7000, então nós teremos o seguinte. Vamos analisar a primeira situação, né? Que nós temos 1, 3, 5, 7, né? Então, começando por 1, né? Nós temos aqui, são 4 elementos, né? Tomados 3 a 3, que é esses elementos que eu vou colocar aqui de x, que eu não sei quais são os elementos que podem preencher a continuação dessa tabela entre os números 1000 e 7000, tá bom? Então, começando por 1, né, nós temos o arranjo
tomado de 4 algarismos, né? Tomado de 4 elementos, perdão, tomados de 4 elementos total do conjunto 3 a 3. Então vejamos aqui nessa situação. Se nós temos 4, 1, 3, 5, 7, então nós temos esses 4 algarismos, certo? Vezes o arranjo de 4 elementos tomados 3 a 3, que é igual a 4 vezes. Aí nós temos n fatorial, que é 4 fatorial, dividido por n, que é 4, menos p, que é tomados 3 a 3, né? Então, 4 menos 3 dá 1 fatorial. Então, nós temos 4 vezes 4 fatorial dividido por 1 fatorial. Aí, aqui, você pode fazer o seguinte. Você pode fazer a decomposição de 4 fatorial até 1 fatorial. Se assim quiser, pode fazer assim também. 4 fatorial, você tem 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Né? No caso, seria 1 fatorial. Tudo isso dividido por 1 fatorial. Ok? Aí eu corto esse aqui com esse, que 1 fatorial por 1 fatorial é 1. 4 vezes 3 é 12. 12 vezes 2 dá 24. Aí 24 vezes os 4 algarismos, que serão compreendidos entre 1000 e 7000, 4 vezes 24 vai dar 96. Ok? Então, nós teremos um número total de 96 algarismos, tomados de 1000 e 7000. Ok? Bom, pessoal, o exercício, nós temos exercício proposto aí no livro, página 150, as questões 2, 3, 4 e 5, né? Copiar e responder. E qualquer dúvida, pessoal, vocês entram aí no WhatsApp, tira as dúvidas, entre em contato comigo para a gente possa tentar solucionar essa questão, se você não estiver compreendendo, tá bom? Então, nossa aula encerra por aqui e aí até a nossa próxima aula. Um abraço a todos.